Ao longo do tempo, fomos habituados a ouvir histórias de superação, onde um personagem começa fraco e termina forte. Mas hoje eu vou te contar uma história diferente. A história de alguém que já era poderoso e decidiu se tornar fraco. O Criador do Universo que morreu como criatura. Hoje eu vou te contar a história de Cristo. No princípio, Deus, o Todo-Poderoso, decidiu em si mesmo criar o universo. Então ele fez os seres celestiais, a terra, o céu e tudo que nele há. Tudo pelo poder da sua palavra. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, à semelhança de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Os colocou num jardim. O coração do Senhor se apegou ao homem. Havia comunhão, onde o homem era impactado pelas palavras que vinham da boca do Senhor. Essa palavra no homem gerava vida. Bem, como em todo relacionamento, o Senhor colocou instruções ao homem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ao não comer, o homem mostrava total dependência ao Senhor. Tudo estava perfeito, até que o inimigo usa a serpente para ter com a mulher, convencendo-a a comer, a desobedecer a Deus. O homem faz o mesmo. O pecado entra e se torna uma barreira entre o homem e Deus. Deus se aproxima, mas o homem se esconde. Como em Gênesis 3:9 é demonstrado. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Como consequência do pecado, o homem já não pode habitar com Deus. A comunhão é quebrada. O Senhor expulsa o homem do Éden, mas ele queria restaurar o homem à comunhão. Como um Deus santo se conecta com o homem pecador? O Senhor mata um animal e faz a primeira promessa de redenção, que o Senhor enviará alguém que pisará a cabeça da serpente, mas esta ferirá o seu calcanhar. Ele estava preparando um plano de redenção. O Senhor levanta patriarcas, profetas, reis e juízes para guiar o povo de volta ao Senhor. Mas todos falham. Noé foi salvo diante de uma geração má, mas embriagou-se. Moisés levou o povo à terra prometida, mas ele não entrou. Esse Moisés profetizou acerca do Cristo, aquele que poderia redimir a humanidade. O Senhor teu Deus levantará um profeta, e aquele que não ouvir as suas palavras morrerá. Isto anunciando Cristo. Então ele decide se tornar um de nós. O motivo, eu e você. No tempo certo, ele nasce, o imortal se torna mortal. O eterno entra no tempo, Deus se torna homem. Ele nasce, sente fome, cansaço, dor, vive como carpinteiro, um homem comum. Isaías falou disso. Não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Não se fez no caso de ser Deus, não desprezou a ninguém, antes tratou todos como irmãos. No início de seu ministério, o céu se abre e a voz de Deus diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Após isso, o Espírito Santo o guia para o deserto, para ser tentado pelo diabo em todas as coisas. Isto depois de um jejum de 40 dias. Satanás o tentou, mas ele não caiu. Ele anda entre nós, come com pecadores, fala com rejeitados, confronta religiosos, abraça os esquecidos, ricos, pobres. Ele não faz acepção de ninguém. O seu ministério cresce, multidões o seguem, mas enquanto ele trazia vida, carregava uma dor silenciosa, porque sabia onde tudo aquilo iria terminar. A cada pessoa curada, ele levava a sua dor. A cada pessoa ressuscitada, ele levava a morte. Tudo isso culminou no maior evento de toda a história da humanidade. Ao entrar em Jerusalém, Jesus é recebido como rei. Isto porque o povo cria que ele seria aquele que ia libertar Israel dos romanos.
Diante de todos aqueles acontecimentos, os sacerdotes maquinavam a sua morte, porque temiam a perca dos seus cargos, pois durante o seu ministério, Jesus confrontou esses homens pelos seus pecados e pela sua religiosidade. Ao chegar à Páscoa, Jesus assenta-se com seus discípulos e ensina a eles a maior lição de amor já ensinada por alguém. O Mestre, o exaltado, lavando os pés dos seus discípulos. Afinal de todas as coisas, ele revela que alguém estava traindo ele. Dentre os discípulos, Judas Iscariotes escolheu vender Cristo por 30 moedas de prata. Era isso que Jesus valia para ele, 30 moedas de prata. Então, os soldados vieram em Getsemane, enquanto Cristo orava e clamava ao Pai: Pai, passa de mim este cálice, mas seja feita de acordo com a sua vontade. Pois ele disse aos seus discípulos: não existe maior amor que esse, entregar a sua vida pelos seus amigos. Porventura existe alguém que mora por alguém bom, mas existirá alguém que mora por pessoas más, erradas? Bem, ele escolheu morrer pelos pecadores. Esses pecadores ele chama de amigo. Ele abraça esses pecadores. Ele cura esses pecadores. Ele ama esses pecadores. Cristo é levado para a cruz. A multidão que gritava Hosana agora grita crucifica-o. As pessoas que clamavam salva-nos agora clamam salva a ti mesmo. Crucificaram um inocente no lugar de um criminoso, no teu lugar e no meu lugar. Na cruz ele entrega a sua vida. Cristo morreu por nós, levando os nossos pecados, nos reconciliando com Deus, devolvendo a comunhão um dia perdida no Éden. Mas a história não termina na cruz. A morte que entrou pelo pecado tinha que ser julgada. O inimigo tinha que ser pisoteado. Ele levou a chave da morte e do inferno, desceu às profundezas, derrotou o pecado e das profundezas levou eu e você. Do lado de fora, o céu ficou em silêncio. A terra tremeu. A esperança parecia morta. Os discípulos estavam perdidos. Mas ao terceiro dia, a pedra foi removida. A morte foi vencida. Como diz em 1 Coríntios 15, 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Cristo venceu a morte, para que eu e você pudéssemos vencer também. Quando ele aparece aos discípulos, fortifica-os, ensinando-os por 40 dias, onde testemunhas oculares puderam conviver com ele. Afinal desses dias, ele ascende aos céus. Mas antes de partir, ele deixa uma promessa: eis que cedo venho, e o meu galardão está contigo. Ele envia o Espírito Santo para nos preparar. Assim todos, por meio de Jesus Cristo, podem voltar a ter comunhão com o Pai e ganhar vida por meio das suas palavras. Isto se crer. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se essa mensagem falou contigo, comente. Jesus Cristo é o Senhor. Shalom, shalom.